Oi pessoal, hoje vou começar uma série nova aqui no canal que é sobre regulagem de máquina. Então tem alguns truques, algumas dicas que eu aprendi num curso de mecânica que eu fiz e hoje a gente vai começar na máquina reta. Vamos lá? Dando início então, pessoal, às nossas aulas sobre regulagem de máquina, aqui a gente vai fazer da máquina reta. Essa minha máquina aqui é uma máquina reta industrial, ela é simples, ela não é automática, tá? Então, para quem tem a máquina automática é muito melhor, porque o calcador, ele levanta lá no acelerador, né? Ela tem todo um painel aqui com regulagem de ponto e tal, que é muito mais fácil de trabalhar, mas ainda nós não possuímos essa máquina aqui no nosso ateliê. Então, como eu sei que tem muita gente que ainda tem essa máquina e as dicas que eu vou dar aqui servem tanto para essa quanto para a máquina automática, então pode continuar assistindo que você vai gostar. Vamos começar então com a troca de agulha. Um dos problemas mais corriqueiros que a gente tem de costura é a agulha mal colocada, colocada errada, não costura. A primeira coisa que deu de probleminha, para e troca a agulha. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse parafuso, vou afrouxar ele um pouquinho, ó, não tira esse parafuso, né? Afrouxa ele um pouquinho aqui, até a hora que a agulha sair. Quando a agulha sair, você deixa ele lá. A agulha, gente, ela tem, a gente chama de cava e canaleta. Então, se você for ver na frente, ela é reta, ou seja, ela tem um canalzinho, que é por esse canalzinho que o fio vai correr e vai conseguir fazer o ponto corretamente. E na parte de trás da agulha, ela tem como se fosse, tipo uma cavinha, sabe? Um negocinho assim, uma mordidinha na agulha. Então, essa parte a gente chama que fica para dentro da máquina. E a parte da cava, da canaleta, desculpa, essa aqui, né, que é a parte lisa, fica para fora da máquina. Então, para você colocar, você tem que colocar ela bem certinho, ou seja, quem tem Singer, máquina Singer, vai estranhar, porque a máquina Singer, o furinho da agulha, ele fica para frente. Na máquina industrial, ele fica para lateral. Então, o que você vai ver? Você vai ver a lateral da tua agulha, né? O furo vai ficar apontando para os lados da máquina. Só que se você colocar errado aqui, né? No caso, você colocar a cava para fora e a canaleta para dentro, a máquina também não vai costurar, ela vai falhar. Então, você tem que observar muito isso. Coloca a agulha bem certinho na tua mão, já do jeito que ela tem que ficar. Coloca nesse furinho aqui, insere ela, dá uma olhadinha para ver se ela tá correta e aperta o parafuso. Quando você for apertar o parafuso, pode ser que ela se mexa um pouquinho, tá? Então, aí você vem, tira mais um pouquinho, vira e vê se ela ficou bem certinha. Observa se ela tá bem presa e aí você pode passar a linha novamente. E se a sua máquina ainda não estiver costurando, mesmo após você ter trocado a agulha, colocado ela corretamente, talvez seja aqui na parte de baixo. Tá? Então, como que você vai fazer para ver se tem algum fio? Às vezes fica fio aqui na parte de baixo. Levanta o calcador, solta aqui o parafuso, vamos tirar ele um pouquinho, vamos retirar o calcador e vamos afrouxar esses dois parafusos aqui, tá? Retirei os meus parafusos. Agora, eu venho aqui, coloco, né, com a minha mão tá aqui embaixo, ó. Eu coloco a mão aqui embaixo, retiro, ajuda essa chapinha, e aí eu posso retirar esta outra chapa aqui, certo? Então, vê se não tem nenhum fio aqui, nenhuma linha, nada que tá impedindo a costura. Se não tem, a gente vai retirar a carretilha. A carretilha, ela fica aqui embaixo, né? Então, eu venho com a mão aqui por baixo, e aí eu abro a abinha dela, seguro ela e retiro ela reta, certo? Então, o que eu fiz lá embaixo? A carretilha tava assim lá embaixo, eu abri essa abinha, segurei e retirei ela reto, certo? E aí, eu trouxe ela aqui pra cima. Já vou ensinar como que eu uso aqui. Então, não tem nenhum fio, tem um pouco de sujeira, o que eu vou fazer? Eu venho com um paninho, posso vir com um paninho aqui, dar uma limpadinha. Eu uso aqui dentro um pincel, tá? Pra dar uma limpada melhor aqui por dentro, tudo. Passo o pincel. Às vezes dá uma ajudadinha até com a pinça, com chave, pra tirar, assim, essa sujeirinha que fica aqui.
Tudo certo, então, depois de limpo, a gente vai montar. Então, vamos colocar a chapinha de volta, coloca um parafuso. Depois de ter verificado essa parte aqui, nós vamos, então, inserir novamente a carretilha de volta na máquina. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos segurar a parte aberta, de frente pra você, e aí você vem com a carretilha que tem o fio, tá? Essa parte aqui, ela vai ficar como? O fio vai estar por cima, tá? Você pode inserir ele dessa forma e o fio ficaria, eu digo, para baixo ou para cima. O fio tem que ficar para cima, porque quando ele desenrolar, ele tem que desenrolar no sentido horário, tá? Se você colocar ele por baixo, tá vendo que ele vai desenrolar no sentido anti-horário, certo? Então, nós vamos colocar ele dessa forma, coloca ele aqui dentro, segura, e aí você vai passar nessa parte ali e vai pra bolinha, segura ele lá, que ele vai pra bolinha lá na frente, certo? E aí, eu vou segurar ele lá em cima, e se ele começar, ó, eu tô segurando e ele tá desenrolando, ó, só de eu segurar. Se ele fizer isso, é porque ele tá correto. Se você segurar ele assim longe, tá, com o fio, e ele não desenrolar sozinho, é porque ele tá muito apertado. O que que você tem que fazer nessa situação? Nessa situação, nós temos aqui esses dois parafusos aqui. Para que eles servem? Este parafuso aqui, ele serve somente para segurar essa haste de tensão. E este parafuso aqui é o que vai dar a tensão. Então, quanto mais apertado, mais tensão vai ter. Quanto mais solto, menos tensão. Então, se você tem uma linha muito grossa, você precisa de menos tensão, você tem que soltar ele um pouquinho. Para qual lado? Então, a gente vai ter que pensar assim, ó. Sentido horário, aperta, e sentido anti-horário, solta. Então, no sentido horário, ou seja, assim, girando dessa forma, girando ele dessa forma assim, ele vai apertar, e girando ele, no caso, pra cima, ele vai soltar. Então, assim, você vai conseguir regular. Não vou mexer ali, porque o meu, ó, eu seguro ele aqui, ó, ele já tá correto. Então, agora, é só colocar ele de volta ali embaixo da máquina. Eu vou cortar aqui o excesso, vou deixar um tantinho aqui, ó, de fio, assim mesmo, tá? Vou abrir essa haste, aqui, ó, eu abro essa haste, e aí, eu levo ele bem retinho, assim, ali na máquina, e até vai dar um clique, tá? Quando você for colocar. Ó, deu até o clique ali, coloquei, é só eu fechar aqui. E vou colocar de volta o meu calcador. Coloquei o calcador aqui, ó, segurei, abaixei o calcador e apertei o parafuso. Gente, acabei tendo que dividir esse vídeo em duas partes. A próxima vocês vão ver passamento e regulagem de linhas. Enquanto isso, se inscreve no canal para continuar acompanhando o dia a dia do ateliê.